Olha só, obrigada por aceitar o convite, por estar aqui comigo hoje. E eu Obrigada. acho que esse papo vai ser muito bom, porque eu acho que tem muita gente que está interessada nesse assunto que a gente vai falar. Sim. Né? Porque, afinal de contas, abuso de substâncias na pandemia não é só com jovens, não. Com jovens tá pior, mas eu acho que está generalizado, assim. A Tá. gente está vendo, e eu tenho visto nos jornais, eu não sei se você acompanhou isso, que o aumento de vendas de bebida, olha, nós não estamos fazendo festa, nós não estamos tendo evento, e o aumento de bebida aumentou, e o aumento de venda de bebida aumentou. Teve um Subiu. aumento. As pessoas estão ingerindo, né? Mesmo que em casa, isolada, sem evento nenhum. E a grande pergunta Mas que a gente veio responder é: o que está acontecendo, né? Essa necessidade. exatamente. Exatamente. Então, eu acho que é um assunto muito pertinente que a gente precisa, assim, começar a discutir na sociedade como um todo, porque o abuso de substâncias, a gente não está falando somente, a gente está falando de drogas, mas a gente está falando de álcool também, a gente está falando de uma série de outras coisas, inclusive até medicação que não foi prescrita pelos médicos e que tem, que aí as pessoas estão, Acontece um uso abusivo, né, Renata? São uso substâncias abusivo. psicoativas, né? Incluem todo tipo de alteração. E eu tenho visto muito assim, não, eu não estou bem, eu tenho um farmacêutico perto da minha casa, ele me fornece Uhum. a medicação tal sem a receita. Então, assim, peraí, gente, ele está fornecendo sem a receita, mas será que essa é a medicação psiquiátrica correta para você? E a quantidade que você está usando, será que é a quantidade Exatamente. adequada? Porque assim, o que a gente entende, sabe, Renata? Antes de qualquer coisa, me perdoe. Boa noite, pessoal, quem está Eu quero entrando que você aí. se apresente primeiro. Olha só, gente, eu vou falar aqui com vocês rapidinho. A Raik é uma amiga querida, nós somos amiga desde a adolescência. Então, para quem não sabe, é as duas psicólogas, tá? Então, e ela mexe exatamente com isso. E eu chamei ela hoje, porque ela é a especialista para falar com a gente sobre esse assunto aqui de uso abusivo. Então, assim, né, para quem não me conhece, eu vou começar primeiro. Meu nome é Renata Borges, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, né? E a gente está aqui fazendo essas lives nesse período agora de pandemia para tentar trazer um pouco de alento para as pessoas, para dar informação, ajudar as pessoas a vencerem essas dificuldades que nós estamos passando, porque a gente entende que a gente tem uma função social também como psicólogo que a gente gostaria de dar para as pessoas o conteúdo que a gente tem para que Sim. elas possam ter um maior bem-estar, viver a vida melhor e tudo mais. Quem estiver gostando da nossa conversa, pode clicar no aviãozinho ali, chamar amigo e tudo mais. E se estiver achando bom, clica nos coraçõezinhos para tornar relevante e chamar mais gente para assistir o nosso papo aqui, tá bom, gente? Ai, que se apresente, amor. Então, eu trabalho com dependência química, né? Trabalho, vamos dizer, que com o fim do processo, né? Então, aonde existem 3 degraus relacionados a essa uso de substância psicoativa. Então, a gente tem o uso recreativo, que é por onde todo mundo começa, né? O uso que é esporádico, relacionado a algum evento festivo, em busca de prazer. O uso abusivo, que já passa a gerar algum problema. Alguma esfera da vida vai ficar prejudicada, né? A gente tem várias esferas, tentando explicar melhor. Tem a acadêmica, a profissional, a familiar, a amorosa, a da sexualidade e por assim vai. Uma dessas esferas fica bastante prejudicada com o uso abusivo. E quando a gente chega no topo do adoecimento, é a dependência química, que todas as esferas passam a ficar prejudicadas. Então, eu trabalho especificamente com o fim da linha, né? Eu trabalho numa instituição que cuida dos dependentes químicos em regime de internação, e depois a gente faz o acompanhamento ambulatorial, que é em consultório, por ser uma doença crônica e fatal. Eles precisam desse acompanhamento
para o resto da vida. Seja psicoterapia, seja psiquiatra, ou até o acompanhamento em algum grupo, né? Que é muito válido. O uso abusivo, por ser um degrau intermediário, quando a gente recebe uma pessoa que está passando por essa situação, o que a gente tenta? A gente tenta a conscientização, a retomada dessa esfera que está prejudicada e o entendimento, né, de onde isso começou, que eu acho que é o que Renata veio também aqui me pedir para falar. Então, assim, que é um adoecimento do comportamento. Então, é uma doença que gera muito dano no relacionamento interpessoal. Por isso, foi tido há muito tempo, né? Uma doença que a gente dizia assim, é falta de vergonha na cara, né? E tinha um julgamento, porque a pessoa fica com o caráter abalado. O uso abusivo já traz isso. E é complicado isso, porque, assim, existem vários preconceitos com relação a isso. E a gente sabe o seguinte, que prevenção é a melhor estratégia. Melhor. A melhor estratégia é prevenção e informação. Porque muitas vezes as pessoas não têm a informação adequada para evitar. Sim. É incrível que a gente fala, nossa, mas todo mundo sabe. A droga todo mundo sabe. Não é bem assim, não sabe. E a gente sabe que assim tem muita desinformação em cima disso. Então, assim, isso era uma das coisas que eu queria até que você falasse hoje, porque assim, o que a gente tem visto dentro de consultório, gente? E isso é muito relevante. E a gente precisa falar sobre isso aqui. É o seguinte: é um aumento dos jovens, principalmente nos casos de maconha, especificamente, que a gente tem visto. De uns tempos para cá, houve uma propaganda de que a maconha não era uma substância que fazia tão mal. Então, muita gente entende, a maconha é menos mal, né? é leve. A maconha é leve, ela é menos mal do que a bebida. É preferível fumar maconha do que beber. Então, assim, existe esses conceitos dentro da nossa sociedade que são completamente equivocados. E a gente está vendo um aumento substancial de jovens surtados, gente. Sim. E jovens esquizofrenizando por conta de maconha e ficando burros. Porque o que eu já tive de paciente falou, eu emburreci de uma hora para outra, eu não consigo mais pensar, eu não consigo concatenar as ideias, eu não consigo mais raciocinar. Perde o raciocínio mesmo e fica burro mesmo. E aí tem uma série de coisas depois para poder a gente falar. Então, assim, eu queria que você colocasse um pouquinho assim sobre isso, porque eu acho que muitos pais, pode ser que tenha pais aqui que estão nos assistindo, pode ser que tenham jovens também que tinham uma ideia diferente sobre isso, falou, opa, peraí, eu não sabia que era isso, eu não sabia que isso era perigoso. Né? A gente vê lá em Portugal mesmo, eles liberaram o uso da maconha, o índice de esquizofrenia aumentou enormemente na sociedade. Então, precisa ser dito, isso precisa ser dito. Né? Então, eu queria que você colocasse para a gente e explicasse um pouquinho também. Tá. Já vou fazer duas perguntas aqui. Né? Aquela questão, né, do sistema de recompensa que é mal ativado, que a gente fala, né, que é desadaptativo. Então, o sistema de recompensa ele fica desadaptativo e a pessoa, na hora que ela começa, depois que ela começa, ela não dá conta de parar. E como é que isso acontece? Porque as pessoas acham, não, eu não vou ficar viciada, eu não tenho eu não tenho jeito disso. Na minha família não tem ninguém viciado, não vou viciar. Então, e não é bem assim. Não Porque é do mesmo jeito que tem gente que tem compulsão para comida, vai ter gente que vai ter compulsão para bebida, para droga e para outras coisas, porque tá com o sistema de recompensa desadaptativo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso para as pessoas entenderem, tá? Começar pela sua primeira pergunta. A questão da prevenção. Eu acho que a gente está longe, infelizmente, de ter, né, um programa de prevenção, nem mesmo na rede privada, quem dirá no sistema público. Então, assim, esse é o grande pulo do gato. Porque senão o serviço que eu presto, né, fica sendo só acolher essas pessoas que chegam ao fim da linha, sendo que a gente podia atuar na prevenção e evitar muita coisa. E quando eu falo de prevenção, que eu acho que é como você pensa também,
é falar sobre isso, né? E como temos um julgamento muito distorcido da dependência química e do uso abusivo, até do recreativo, a gente tende a não falar, né? Então, assim, em casa não rola esse assunto. E é o contrário, porque os pais pensam assim, ah, se eu falar eu estimulo, se eu falar eu tô sendo permissivo. Não, é um falar com orientação, sabendo, obviamente, aonde quer chegar. Porque eu sempre pergunto assim para os pais, se droga fosse ruim, ninguém estava usando. Claro que não. E a gente altera a consciência, falo a gente ser humano, desde os primórdios. A gente tem uma necessidade de buscar esse prazer, né? Que é um sistema de recompensa. Só que, quando temos um problema, a minha relação com essa substância passa a ser uma relação adoecida. Por quê? Eu preciso dela para me manifestar quanto ao mundo, para existir. Então, ela fica entre a pessoa e o mundo. Então, aí temos um problema. E sim, é muito importante falar, olha, beber, tomar uma taça de vinho com a idade apropriada, é gostoso? É. Eu preciso identificar qual que é o meu limite, eu preciso identificar se eu não perdi a crítica. Porque o que tem acontecido hoje também, né, Rê, é que os jovens estão perdendo a crítica. O que a gente está ouvindo, né, antes de pandemia eram festas absurdas, com comportamentos absurdos, e depois jovens com 1 trilhão de problemas, às vezes traumas, às vezes situações, né? E misturando, né? Mistura bebida com remédio. Agora E, virou moda isso, entre a moçada. Vamos misturar bebida com remédio para ver qual que vai dar. Porque os jovens, eles já têm essa questão da transgressão, que já é natural da própria juventude mesmo. E aí essa questão da transgressão fica um pouco mais complexa. Quando eles têm acesso a essas coisas. E às vezes os pais não conseguem perceber, ah, não, isso faz parte da transgressão da juventude, ah, não vou dar tanta bola para isso, ah, daqui a pouco passa. Isso é uma fase que passa. E não é bem assim. Não é assim. O rapaz ou a moça chega em casa alcoolizado e pensar assim é um enorme problema. Porque se a gente não chega até aquele rapaz, procura saber, entender, orientar, como que ele vai identificar o limite? Até onde ele pode ir? Ele vai sempre mais e mais e mais, que é o aumento da tolerância. E ainda tem mais. Se é um jovem, né, que tem na história da família problemas com dependência química, que hoje já se sabe que também tem o componente genético, e deixando bem claro, gente, não é um componente isolado assim. Eu tenho um alcoolista na família, então eu só tenho o componente do álcool. Pelo contrário. Pelo contrário, você tem tendência para qualquer compulsão. Qualquer outra, né? Então, é a doença dependência química. Então, se temos na família, ainda mais temos que dizer disso. Até onde eu posso ir? Até onde eu sei que é o meu limite? Como que eu vou lidar com aquilo? E como os jovens, né, como você disse bem, têm a tendência à transgressão, eu costumo dizer assim, que a princípio, até uma certa idade, a função deles é brigar com os pais, né? Porque aí eles vão pro grupo. O grupo é que é a referência. E para ser aceito, geralmente quem anda assim precisa fazer o que todo mundo faz. E ter, né, essa posição de limite, não vou, não, deu para mim aqui. Não, eu não vou usar. É muito difícil, é porque ele faz parte do grupo, eu quero. E a gente trabalha muito com esse jovem no consultório, né? Essa questão do autoconceito, né? Ele vai dizer não, e aí? Ele pensa assim, mas o que vão pensar de mim? E aí, como é que eu vou... Se eu for expulso desse lugar, ou se eu for chamado disso e daquilo outro? E ele acaba experimentando. E tendo uma sensação gostosa, principalmente sendo uma droga ilícita. Porque ele quer transgredir, então fica uma aventura deliciosa. Que é o que acontece com a maconha também, né? Ele então passa a ter 2 prazeres. O do usar e do como eu vou conseguir isso. O que eu vou fazer para conseguir isso? E os planos mirabolantes, que são relacionados a essa transgressão, né? E é interessante porque o jovem, ele busca mais o prazer do que os outros todos. Assim, os outros grupos nem tanto, mas os jovens eles estão querendo o tempo todo. É tudo assim. Por isso que é muita festa, muita coisa. Eu quero emoções intensas. E tudo que for intenso
né? E isso, e eu quero experimentar, que é aquelas coisas todas. Vamos experimentar coisas novas. Ah, o grupo está todo experimentando, não vou ficar de fora. Vai ficar mal, vai pegar mal. E às vezes os outros utilizam isso, inclusive, porque é interessante, porque ninguém quer beber sozinho. Eu estava falando sobre isso outro dia, assim, com uma pessoa. Ela falou assim: olha, as minhas amigas que têm problema com a bebida, quando elas querem beber, elas ligam para mim e falam: não, vamos conversar pela coisa, abre um vinho aí. Ela não quer beber sozinha. Você fala: não, mas não vai fazer diferença, não. Você pode beber seu vinho aqui, eu tô aqui na minha. Não, você tem que Tem que beber beber comigo, junto. senão não tem graça. É como vamos dividir a culpa. Eu tô me excedendo, eu gostaria de dividir a culpa com mais alguém, porque eu já sei que eu tô me excedendo, e eu quero dividir a culpa com outra pessoa que vai se exceder também, e aí nós duas vamos ficar igual. Tá tudo certo, porque se a gente beber junto, ninguém vai poder falar de ninguém. E o afrouxar, né, Rê? Que o álcool traz, né? Um afrouxamento Sim, da- sim. das, das coisas que temos dificuldade, dos nossos pensamentos mais rígidos, o álcool afrouxa. E aí a pessoa passa a adorar isso. Quantos a gente tem no consultório, né? Tem uma relação complicada com o álcool, porque na verdade está buscando resolver umas questões que são relacionadas à própria história, a pensamentos mais rígidos. E essa história é muito comum. Agora, outra pergunta que você me fez em relação ao dizer, né, para os jovens, eu acho assim, ter esse diálogo e saber o que que o filho está pensando, o que que ele tem como orientação, o que que ele já conhece, porque hoje a gente sabe que a tecnologia, né, tá aí para trazer toda e qualquer informação, e a maioria das informações que chega, infelizmente, é distorcida, porque não Sim. há uma orientação real. Ninguém vai lá no Google assistir o vídeo do professor lá da USP falando esquizofrenia e maconha. Eles vão assistir o quê? Efeitos da maconha tal, efeitos do haxixe. E E isso começa aí por aí. e aí é interessante porque tem uma outra distorção. Quando eles tem muita questão aí que está se falando sobre a maconha para uso medicamentoso, que eu, na Sim, realidade, eu defendo. sim, sim. E é interessante, eu defendo a maconha para uso medicamentoso. E defendo por quê? Porque a maconha com uso medicamentoso é completamente diferente da Diferente. maconha de uso recreativo. Por Só que as quê? pessoas não sabem Não disso. sabem. Então elas acham que é a mesma coisa. É. Ah, não, então pode. Dos 100 componentes que tem dentro da cannabis e dos tipos, né? A gente tem o THC e o CBD. O CBD é o canabidiol. O canabidiol, ele é extremamente válido. Tem pesquisas maravilhosas com o efeito anticonvulsivo, hipnótico, ansiolítico. E tem uma palavra que eu amo falar para meus pacientes, que é o efeito neuroprotetor, que é o CBD traz, isolado, né, Rê? O povo acha que vamos fumar maconha porque eu li que agora é o efeito terapêutico. Então É, tá permitido. Não. não. A maconha que vai se fumar para ter o efeito prazeroso é a que tem o THC. E o que está rolando é o seguinte: existem novas, né, formas aí que têm usado sintéticas do cannabis, que eles estão diminuindo o CBD e aumentando o THC, em busca de prazer, claro. Nossa. Quando você diminui o CBD, ele é neuroprotetor. O que que ele faz? Deixa o cérebro exposto. E aí, o surto psicótico. Aí abre a Aí, janelinha, e depois que abre a janelinha, gente, eu falo isso com os pacientes, falo, olha, não deixa abrir a janelinha, não, porque depois que abre a janelinha fica muito mais complicado. e ninguém tem falado muito disso, por exemplo, como prevenção, Não. como orientação. E eu falo isso porque isso me preocupa muito. Eu recebo jovens na instituição que eu trabalho, com 17, 18, 19 anos, em uso unicamente de THC, né, da maconha, que é fumada aí, e eu sei que é só porque eles fazem o teste para entrar, em surto psicótico com todos os sintomas positivos e negativos da doença. E a gente, às vezes, vai procurar na história familiar e não encontra Não encontra uma gente história. esquizofrênica. Agora, imagina aqueles que têm
quadros de esquizofrenia e bipolaridade, por exemplo, dentro da família, ou borderline, ou alguma outra coisa dessas lá dentro, na hora que você usa uma dessas substâncias, por exemplo, no caso a maconha aqui especificamente, né, que nós estamos falando dela, você abre essas janelinhas todas sem você saber que você está abrindo as janelinhas e acha que não, que você está... E o mais interessante é que essa pessoa chega, ela está em franco surto, e aí ela está sem usar já alguns dias ali na instituição, tendo uma rotina, uma alimentação, o esporte, que é super importante, e o surto não cede. E aí a gente começa a pensar assim, gente, mas ela está sem o uso da substância, né? Isso foi antes, porque hoje já se toma esse cuidado. E aí entramos então com o antipsicótico, o surto cede. E assim, o que eu percebo é o uso da medicação muitas vezes tem que permanecer por mais de 2 anos e depois vai se tentando retirar e muitas vezes o surto volta, mesmo a pessoa sem usar. Então, ou seja, é uma doença que vem para ficar. Então, nós estamos com jovens extremamente adoecidos e disfuncionais, porque um surto psicótico traz uma disfunção que é para o resto da vida. E é muito complicado, porque assim, você hoje falou uma coisa comigo, assim, né? E eu queria até colocar aqui, que eu queria que você repetisse, porque eu achei muito interessante isso, assim, às vezes a questão da transgressão, da forma, quer dizer, o jovem, o pessoal fala, não tem tanto problema a maconha, mas você está abrindo o caminho, a bebida você compra no supermercado, a maconha não. Então, a maconha você tem que ir subir o morro para poder ir lá, para poder buscar, para poder fazer. Então, quer dizer, olha só o que nós estamos, assim, a sociedade, como é que ela está ativando alguns comportamentos que depois, mais tarde, vão levar a outros tipos de problemas. E assim, o usuário da maconha, ele vai ter, por ser ilícita, ele vai estar sempre relacionado a alguma transgressão, né? Então, ele vai ter que lidar com um traficante que muitas vezes pode ser até amigo, que a gente sabe que tem, que a pessoa compra para manter o próprio uso, vende para os amigos, ou então ele vai começar a buscar de um traficante aonde, inclusive, vai ser oferecido outras substâncias. Porque pode chegar um dia que o cara vai falar com ele assim, por que você não experimenta isso aqui? É muito melhor. E se o jovem está num momento, né, vulnerável, mal, por algum episódio ou por curiosidade, fala, me dá aí, deixa eu experimentar. Aí é apresentado, então, substâncias que não são extremamente, né? A maconha não é menos perigosa, mas são substâncias que entramos, então, num caminho aonde o dano vai ser extremamente grave, né? A gente está falando da cocaína, a gente está falando do crack, a gente está falando... inclusive, perguntaram aí, eu acho que eu não respondi, se os remédios, sim, são considerados dependência química, principalmente os benzodiazepínicos, que são os remédios para ansiedade, para acalmar, né? Os tarja preta. Eles têm uma questão com a dependência muito grande. E as pessoas, geralmente, tendem, infelizmente, a não respeitar a prescrição. E vai aumentando o uso, a tolerância vai aumentando. E aí, o que era antes, um comprimido à noite, passa a ser 2, passa a ser 3. Quer dizer, eu recebo gente que está tomando X gotas de clonazepam, e assim, que é uma coisa absurda, que de repente um uso contínuo pode levar, inclusive, a uma parada cardiorrespiratória. Uhum. E porque essa percepção, né, passa a ser quase nula. Que a crítica rebaixa muito o uso abusivo. E a pessoa fica dependente mesmo. O Luiz está até falando aqui, porque a gente falou sobre a questão do emburrecimento, que eu falei, gente, emburrece mesmo. E ele falou, desemburrece depois. Alguns neurônios, depois que você queima, né, você pode recuperar algumas coisas. Com atividade física, com uma mudança de estilo de vida. Você pode recuperar, tá, Luiz? Algumas coisas, mas não totalmente. Porque algumas coisas você perde. Então, assim, você pode melhorar em outros aspectos, criar recursos positivos para sua vida, mas não necessariamente você vai atingir aquele desempenho que você tinha antes.
lógico, e uma coisa muito importante, né? Como a memória é, é muito prejudicada com o uso contínuo, intenso, né? Estou falando de uma frequência grande por muito tempo. Essa memória recente, ela é muito prejudicada. A gente encontra, então, a dificuldade na esfera acadêmica, mas tem uma outra dificuldade que é muito comum e que as pessoas passam sem perceber. Como o THC tem um potencial muito grande de criar uma capa protetora no neurônio, ele também é responsável por diminuir a área da volição, que é a área da força de vontade. Daí o estereótipo, né, que a gente sempre tem. Não tem vontade. Como é que é, entre aspas, um maconheiro? Ah, uma pessoa que tá ali sem ambição boa, né? Tá tudo bem, o quietinho. É aqui, Na ó, verdade, o Flávio até falou, quem usa maconha relata que faz bem, traz paz, tranquilidade. Aí dá aquela sensação do pode crer, ele é de bem com a vida, entre aspas. Entre aspas. E assim, o que é muito grave que eu percebo no uso, assim, é o poder de decisão fica nulo. Então, a pessoa perde esse link com a capacidade de decidir e a força de vontade em seguir, em alcançar. Ela deixa de almejar. Então, se uma droga desse potencial faz isso tudo, como é que ela pode ser leve? Não tem jeito. E aí, agora tem uma coisa que eu queria colocar aqui, que eu acho muito importante, porque com a pandemia, o que está acontecendo? Assim, eu queria até reforçar Nós temos que falar disso. Porque na pandemia, o que a gente vê que está acontecendo é como as pessoas estão mais isoladas, elas estão com menos contato social. E o social, nós somos seres sociais. Como nós somos seres sociais, nós necessitamos do contato físico. E nós não estamos tendo contato físico. Então, como nós não estamos tendo contato físico, nós estamos desagradando o nosso eu, o nosso funcionamento. Na essência, né? A nossa essência começa a ficar incomodada, não tá legal, isso não tá bom. E aí, muitas das nossas emoções, e aí eu gosto até de falar, porque as pessoas têm uma ideia de emoções negativas, eu não gosto de falar esse termo, você me conhece, você sabe disso, né? Eu falo, depende da forma como você interpreta as emoções, o problema não tá na emoção, tá na forma como você interpreta ela. Mas a gente tem uma tendência de entender ansiedade, tristeza e raiva como ruim. Não, então é ruim. E a nossa mente entende dessa forma também. Ela fala, eu preciso de alguma coisa para ficar bem. E aí ela começa a buscar algumas coisas. Por que está muita gente engordando agora nesse momento da pandemia? Porque eu tô mais chateado, tô mais triste, tô mais à toa, às vezes porque eu tô mais entediado até também, aí eu falo, quer saber, vou comer. Então as pessoas, porque comer é gostoso, porque se comer não fosse gostoso, a gente não engordava. Então esse é o ponto, né? Porque se comer não fosse gostoso, não tinha problema. Mas a gente não tá falando de comida, a gente tá falando de drogas, é a mesma coisa, e de bebida, e de droga e tudo mais. Quer dizer, ok, uma taça de vinho, todo mundo sabe que uma taça de vinho não é um problema e que ninguém vai ficar péssimo com uma taça de vinho. Agora, no entanto, se você tomar várias taças de vinho e tudo mais, você está virando um alcoólatra, você está entrando no alcoolismo. Aí você fala assim, não, mas eu não fiquei nem alterado. Às vezes você nem está percebendo que é o que você falou. Você já perdeu a crítica. E já nem está observando o que aquilo ali está te gerando. Então, a gente tem que ter um cuidado, e nós adultos também, gente, sobre os exemplos. Porque nós adultos somos exemplos para os jovens também. E o exemplo que nós somos, ele vai fazer diferença. Então, o que acontece? Com a pandemia, a gente começa a ficar mais descontente com as coisas que estão acontecendo e começa a ficar mais incomodado. E a gente vai tentar ajustar. E muitas vezes o que traz prazer fácil vão ser essas coisas. Exatamente. Que eu falo que é muito atalho, né? Eu vou no imediatismo, no que dá prazer bem rápido. O que é? O beber, o comer, né? O remédio que tá ali na minha gavetinha. Então, assim, a gente está vivendo uma situação atípica, sem precedentes. Então, assim, a questão das relações é muito abalada, então tá gerando um desconforto emocional muito grande, né? E eu acho que
tem algumas pessoas que não têm esses recursos, né, Rê? Já não tinham. E aí passam a ficar extremamente vulneráveis. E, de certa forma, eu preciso lidar com isso. Então, eu não posso sair, eu não posso ver meus amigos, eu não posso namorar, eu não posso ir à escola. O que eu faço? Eu vou ao que está ao meu alcance, que é bem isso que você falou. O que está logo ali, que é rápido. Vou beber, né? E começa a virar um hábito. Porque pensa, se a gente está em isolamento já tem tanto tempo, e eu começo a ter o sistema de prazer ativado, e há um ganho, claro que há um ganho, que é o prazer, e eu começo a, diariamente, a, primeiro, usar, depois aumentar a tolerância, e aí o que era um copo vira 2, o que era um comprimido vira 3, o que era um pedacinho de bolo vira o bolo inteiro, e aí a gente começa a entrar na linha tênue para compulsão. E quando a gente entrou aí, fica bem mais complicado o processo, né? Porque a gente está falando de um sistema que está hiperativado, de um cérebro que está funcionando de uma forma atípica, e eu começo a entrar em sofrimento, né? Porque se o cérebro está funcionando de uma forma atípica, não tem jeito de ser somente coisa boa. Apesar da pessoa estar com a crítica diminuída, ela não acha isso. Mas ela começa, por exemplo, eu tenho um exemplo muito típico. Há pouco tempo eu comecei a atender uma pessoa, uma senhora, e ela começou a fazer o uso abusivo de álcool, ela já tinha história na família, e na pandemia piorou muito. Ela buscou ajuda no dia que ela mora sozinha. Ela buscou ajuda no dia que ela acordou caída no banheiro, com a testa aberta. Aí não teve jeito. Claro, ela foi, né? Teve que ir ao hospital, porque tinha que dar ponto. E o médico explicou para ela, ela voltou. E já sensibilizada, eu acho que ele foi muito delicado, bom ao dizer para porque ela não pode, de forma alguma, continuar a beber. Ela está abstinente. Mas a gente está agora lidando com os danos. Porque ela passou 3 meses, né, fazendo esse uso abusivo aí. Aí é complicado, né? Aí eu acho que assim, as pessoas, o que a gente precisa ver é que a gente pode fazer uso de algumas coisas, mas tudo é igual o remédio. O remédio você pode usar o remédio, precisa usar o remédio, é necessário em alguns momentos, mas você tem que ter um acompanhamento médico e como que você deve usar. Então, assim, tudo que nós estamos falando aqui tem relação com essas questões, né? Então, assim, as pessoas muitas vezes elas não têm noção do que é que as coisas podem gerar. E isso é sério, né? Então, assim, é muita falta de informação, inclusive. Então, essa falta de informação é que está gerando os problemas da nossa sociedade que nós estamos tendo hoje. E aí eu acho que o nosso trabalho aqui é, inclusive, ajudar as pessoas para dar para elas essa possibilidade aqui de conhecer algo que não está sendo dito. Está sendo, na realidade está sendo, mas não recebe muita publicidade, né? A questão não é essa. É que está sendo, mas a gente está vendo o que está acontecendo. Então, assim, né, as pessoas perguntaram, mas aqui a bebida e o cigarro estão liberados? Não. Na realidade, a questão é, tudo que a gente precisa, a gente precisa consumir as coisas com cuidado, com parcimônia. Agora, claro que quando a gente fala de drogas, a gente está falando de uma outra coisa, de um outro princípio. Então, assim, a bebida, você tomar um copo de vinho é uma situação. Agora, você beber todos os dias uma garrafa de vinho é alcoolismo. Então, assim, a gente não tem jeito. Então, nós temos que falar sobre essas diferenças e como que é. Quer dizer, ninguém está contra você comer, né? Assim, é igual a comida também, porque a comida também ela entra no mesmo princípio. As pessoas têm uma ideia que é só a droga. Não, a comida entra no mesmo princípio. E é muito comum, Rê, até falando disso, porque como é a compulsão que está ativada, né?
A Sim. questão da comida é muito comum. E a gente tá vendo, né, também essa questão, por exemplo, nos que passam pela cirurgia bariátrica, né? Eu Uhum. recebo pacientes que vão encontrar um outro canal da compulsão. Uhum. Fazem a bariátrica e ficam impossibilitados de se alimentar do jeito que era. Não muda esse padrão de E vai pensamento beber. e vai para o álcool, por quê? É mais fácil, é ingerido facilmente, dá prazer e aí começa. Já tem até pesquisa dizendo disso, né? O Eu número já de tive alcoolistas. muitos no consultório, assim, muitos, porque vieram tratar depois, porque já chegaram para o consultório depois da bariátrica, porque já tinha passado para o alcoolismo. Vários. Não é muito comum. É Então, muito. assim, a gente tem que falar sobre essas coisas para poder a gente entender o seguinte, gente, é o seguinte. A gente tem. Todo mundo quer prazer. Se a gente for falar que não, é mentira. Nós estamos mentindo se a gente falar que a gente não quer coisa boa e que a gente não quer boas sensações. Mentira, todo mundo quer. Todo mundo quer se sentir bem, todo mundo quer ter prazer, todo mundo quer ter boas sensações, boas emoções. Se a gente falar que isso não é verdade, nós vamos estar mentindo. É óbvio que é o que você falou ali. O rapaz usa droga por quê? Porque, na realidade, ele gostou daquele uso. Porque se ele não tivesse gostado daquele uso, ele não ia usar. Ele não ia repetir se aquilo fosse ruim. E o cérebro dele não entende isso, que o cérebro entende o seguinte: eu não estou bem, não. Onde é que está aquela informação daquela coisa que me fez ficar bem naquele dia? É lá. E ele faz automático. Depois que ele automatiza, já fica Aí, complicado. Porque aí ele vai buscar o prazer no mesmo lugar sempre, que é onde ele já sabe que ele vai encontrar. Agora, muitas vezes, eu vejo isso muito com os relatos, aí as pessoas vão falar assim, não, mas tem muitas vezes que a pessoa já não está tendo mais prazer. Muitos dos meus pacientes relatam, eu já não estou tendo mais prazer, mas não consigo parar de buscar, porque o cérebro ainda está tentando achar aquele prazer lá do início, lá que ele tinha, e que ele já não tem mais. E isso é sério, porque a pessoa fala assim, eu não aguento isso mais, eu fico na bad, eu escuto eles falando isso, eu tô na bad, eu uso um negócio, eu não me sinto bem mais, eu não quero mais isso. E mesmo ele não querendo mais, ele não consegue deixar, sim, sim. né? Que Porque o aí é um cérebro tá momento de muito buscando, sofrimento. né? O cérebro entendeu de outro jeito e falou, não é lá que você acha. Então você vai buscar. E aí não é bem isso. Então a coisa complica um pouco. Então a gente tem, é igual a gente falou ali da maconha. A maconha, por exemplo, o uso medicamentoso e para a indústria farmacêutica, ela é ótima. Agora, a maconha que é vendida para uso recreativo, ela gera não só dependência, como ela gera emburrecimento, como ela pode gerar esquizofrenia. Então a gente tem que falar sobre essas coisas, Não, porque e o que mais importante também é assim, até dentro dessa pandemia, o que está acontecendo com os jovens e que precisa se falar, né? Os pais, as referências, é que o cérebro entre 15 e 20 anos, ele sofre como se fosse uma poda cerebral, né? Porque ele fica muito grande, porque ele vai precisar, nessa idade, ter um afinamento das sinapses para terminar a constituição. Você pensa, se nesse momento eu passo a usar substâncias que são ativadoras de um monte de coisa que vai criar um cérebro disfuncional, né? Vai criar um ruído diferente, aonde a sintonia ali era uma, passa a ser outra, né? Então, assim, não é à toa que a gente banca muito a história da prevenção, principalmente no jovem, né? A gente é muito grave o uso tão cedo, né? Porque isso vai gerar, né, um malefício sem volta para esse cérebro, sim, sim. né? E E dentro de casa isso precisa ser dito, né? eu acho que assim, quanto mais os pais se aproximarem dos filhos, melhor é. E eu acho que em todos os sentidos também. Porque a gente também não pode chegar e sair cobrando do filho se você não tem uma postura parecida. Então, isso fica complicado também. Então, a gente tem que falar um pouco mais
disso, assim, com eles de uma forma mais aberta, mas a gente também tem, cabe a nós também buscar ajuda se a gente acha que a gente não está dando conta. Nós, como pais, também. Então, Sim, eu acho que esse assunto aqui serve para todos, gente, porque muita gente pode estar mal informada. E isso, assim, né, é preciso ser falado desde cedo. E quanto mais cedo você instrui seus filhos, é uma capa protetora que você está criando para eles. sim, sim. E se você instrui cedo, você está dizendo, olha, eles vão te dizer... Eu falava isso com os meus pequenininhos, olha, mesmo seus colegas falarem com você que você é um bundão, se você não usar... Você vai dizer, não, peraí, eu sou mais inteligente que vocês, porque eu não quero ficar dependente e pronto, acabou. Então, eu dava até a resposta. Né? Eu já dava a resposta. Falava, ó, se acontecer isso, né? Então, assim, até a resposta eu já dava. E, assim, eu acho que a coisa é essa. A gente precisa instruir, inclusive de ajudar e de saber quais são os artifícios que o grupo usa. E outra, né? Eu falo também assim, gente, vamos pensar juntos. Se o seu amigo, que você está falando que é amigo, então, supostamente amigo, te disse, você é um bundão se você não experimentar isso aqui, como é que um amigo põe uma condição dessa? Amigo não põe essa Não condição. põe essa condição, é claro que não. Já começa daí, né? Então, Sim. você quer ser aceito por uma pessoa que está te colocando essa condição para ser amigo? Não né? dá. Já começa errado. Então, assim, só que, como eles são muito frágeis, né? Porque o emocional tá intensificado, tá tudo muito, muito grande, né? Tá tudo hiperativado. Eles, nesse momento, precisam ser aceitos e vão, às vezes, na onda. E a gente precisa muito mostrar que ter essa segurança em dizer, essa segurança em escolher, né? É um bem que lá na frente vai ser colhido. Porque o prazer dali, daquele momento, vai trazer um ônus. Sim. Né? Com certeza. Sim. Vai trazer Sim. Agora, olha só, a Fernanda está aqui pedindo para gente, para você falar um pouquinho sobre as drogas da moda. Como MD e etc. Né? Então, assim... as drogas sintéticas aí que estão... Fala um pouquinho delas aí para nós, porque tem até aqueles coquetéis que a moçada tá usando agora, que é aquele blue, como é que é? Purple, não sei o que lá que eu já esqueci. Eles inventam cada nome. Eles inventam tudo. Então, assim, tá muita coisa mesmo, porque estão inventando moda, né? Uma pessoa que pôs, que eu não lembro mais quem, a questão da relação do esporte. Na realidade, o esporte é uma coisa importante e é legal e pode servir como prevenção, mas não é um 100%. Você não pode deixar de conversar, porque muito atleta usa. Então, por mais que as pessoas falem, não, o atleta não usa, não. Nós temos muitos atletas que têm problemas de uso abusivo e muitos atletas que às vezes vão para o álcool e outras coisas e dão problema e entram em coma. Eu já vi alguns casos assim. Já tive alguns casos assim comigo. Então, assim, as pessoas acham que o atleta, ele tá de uma certa forma... numa posição privilegiada, porque ele não vai usar, porque tem a questão da disciplina, e tem a questão... Mas não é bem assim, não. Mas que é um protetorzinho, ajuda, porque tem a disciplina, sim. Mas nem sempre é um protetor completo. Então, a gente não pode só considerar isso e ficar só acreditando nisso. Agora, fala para nós dessas outras drogas aí, porque isso é demais. E está acontecendo mesmo. E agora, na pandemia, a moçada, eu já tive vários, que roubavam o remédio do pai, o remédio da mãe. A mãe ia olhar no coisa, cadê meus remédios? Sumiram os remédios. Então, a ponto de ter que esconder, os pais terem que esconder, os meninos usavam, faziam coquetel e tudo na brincadeira, achando que está na brincadeira, entra em coma. Exatamente. Então, é muito sério isso. Então, assim, agora na pandemia, a pessoa, às vezes, a mãe está mais depressiva, está usando uma medicação, aquela medicação que era da mãe, a moçada pode ir lá e você está sem perceber. Você, às vezes, nem viu que pegou, né? Nem percebeu, porque tirou uma lá da cartela, só vai perceber, às vezes, no final do mês, falar, engraçado, esse remédio meu terminou antes do tempo.
Então, por isso é tão importante, né? Notar esse comportamento do jovem. Na pandemia, a gente está em casa, é importantíssimo. Esse jovem está como? Ele está só no quarto? Ele está com a porta fechada o tempo todo? Como é que é isso? Eu vou lá instituir e renovar uma regra que precisa ser feita, porque sim. não é o jovem que manda, são os pais, essa hierarquia não pode nunca ser invertida. Então, assim, a porta tem que ficar fechada o tempo todo? Como é que é isso? Não. O jovem tem a intimidade dele? Tem, até um certo momento. O momento que expõe ele ao risco, os pais ainda são responsáveis por isso. Então tem que ir lá, tem que conversar. Essa associação do benzodiazepina com o álcool tem acontecido muito com os jovens. E o interessante é que tem algumas coisas que voltam, né? Eu acho que é a necessidade de alterar com mais imediatismo. Então, usa o benzodiazepínico e o álcool. E aí fica muito alterado. E a questão é muito grave, porque vai direto no funcionamento cardiorrespiratório. Então, aí acontece o coma. As drogas sintéticas, que são, né, o êxtase e por aí vai, o MD da vida e tudo mais, são drogas que são alucinógenas. Muito usadas, né, em festas aí, né? Essa história começou com as festas eletrônicas, né, as raves, que a galera usa para fazer a junção, a música com uma sensação também hiperdimensionada, né? O evento. O que eu percebo é a questão do surto psicótico também acontecendo. Então, eles usam várias, né, vezes, então, a bala, né, o doce, que são alucinógenos também, para ficar hiperexcitados. Então, tem uma junção também que ativa a área da sexualidade, que eles estão muito envolvidos nisso. Então, rola todo um prazer cerebral que é complicado, né? Não tem um potencial para a gente dizer assim, de dependência rápida. O que me chama a atenção é a dependência, o surto psicótico e casos de síndrome do pânico, depressão agravada. Então, assim, porque são muitos jovens usando que tem uma bad trip, né? E aí gera um transtorno de ansiedade imenso. E o efeito demora a passar. E a pessoa fica naquele momento agarrada, né? Depois disso, ligou, né? E o sistema de funcionamento da ansiedade fica descompensado. Eu já tive gente que foi assim, começou com isso, começou a usar maconha para poder tentar acalmar. Aí minha filha deu uma ziquezira completa. Porque aí tentou ajustar o desajuste do que tinha utilizado, foi LSD, usou LSD várias vezes. Aí deu uma surtada com o LSD e aí começou a usar a maconha para ajustar. Então, assim, tentar ajustar, né? Na realidade, na cabeça dele, maluca, era uma tentativa de ajustamento, só que na realidade não era. Ele estava complicando o quadro, né? Ele estava trazendo o quadro mais complicado. Ô, Renata Livramento aqui, tá aqui assistindo a gente, dizendo: Ê, amor! Reformou comigo. Olha só! Obrigada por você estar aqui, é um prazer para nós. Olha só. Então, só para a gente falar aqui, vamos falar mais aqui. Tem gente, ó, e ainda toma Viagra depois de tudo que já tomou, ainda tem isso. Né? Tem essa questão aí também que é muito complicada e é muito séria, porque os jovens não têm noção do negócio, não. Eles estão achando que eles podem tudo, né? Ah, não, isso aí tá tudo certo. Eles não acham que podem, não, eles têm certeza. E assim, a questão da maconha aí, só voltando, tem substâncias que são estimulantes, né? Tem substâncias que são depressoras do sistema cerebral e tem outras que são, né, as alucinatórias e tal. Então, a tendência é usar uma para antagonizar a outra. E olha o risco que isso tem, né? Então, assim, isso vai gerando um processo muito agravado. O cérebro entra numa velocidade, depois ele é freado. Entra numa velocidade, depois ele é freado. Isso traz um prejuízo muito grande, né? Até porque no dia seguinte, além da pessoa estar com pensamentos extremamente ruins, porque o cérebro está buscando um funcionamento que é mais adequado, de uma forma mais difícil, né? E aí a pessoa
muitas vezes entram num processo depressivo, né? Que é o que tem acontecido muito. A gente tem visto isso agravando, né? Eu acho que assim, depois dessa pandemia, eu acho que a gente vai ter a área de saúde muito solicitada, né? Saúde mental. Eu acho que já está acontecendo, assim. Eu acho que, no geral, o que eu tenho visto, o que eu tenho recebido de pedido de ajuda, inclusive de gente da área hospitalar, falando, olha, dá uma supervisão num caso aqui que eu nunca vi. Então, tá aparecendo uns casos que nunca ninguém viu, assim, umas coisas diferentes estão acontecendo. Então, e por isso que a gente precisa pensar muito sobre, porque as substâncias são coisas que nós conseguimos controlar num primeiro momento. E num primeiro momento nós conseguimos trabalhar com isso de uma forma preventiva, mas depois a coisa, na hora que se torna mais automatizada, aí o tratamento já fica mais complicado, a gente já vai levar mais tempo, a gente já vai. Aí as consequências já são mais graves. Aí já vai complicando mais ainda o quadro. Então, assim, aí você vai criando outros quadros sobre outros quadros e vai complicando. Então, assim, eu vejo muito hoje os jovens dentro do consultório, que eu tenho visto muito, é assim, você não vê um quadro de depressão só. Como eu via no passado, um quadro de ansiedade só. Tá sempre tudo junto, misturado. Tem bebida no meio, tem droga no meio, tem a depressão. Tem uma série de outros problemas muito mais complexos que aí a gente tem que resolver muitos casos, muitos problemas. E é muito mais sério, né? Se a gente tivesse trabalhado preventivamente, seria melhor, né? E aí, agora fala um pouquinho mais sobre essas questões dessas novas drogas mesmo, que eu acho que isso é muito relevante mesmo. A Renata está até colocando aqui, ó, é um tema relevante, né? E sim, a saúde mental está com demanda total, a pandemia está acelerando o adoecimento psíquico, fato. E a gente assim, vai ter que falar mais disso, porque se isso não é prevenido, depois, mais tarde, quer dizer, o problema nós vamos ver o ano que vem, que é isso daí vai estar gravado. Exatamente. Já está chegando uma demanda altíssima, a gente está vendo, mas eu acho que ainda não está perto do que é a demanda real. Também acho que não. A hora que essas pessoas começarem a ser colocadas no campo profissional, no campo acadêmico de novo, aí que o negócio vai ficar feio. Porque nós vamos ter que usar os recursos, e cadê esses recursos que muitas vezes ou não existem ou estão adoecidos, porque paralisaram. E aí vai ficar complicado. Preparar para isso, né? Verdade. Então, aqui, os estudos já mostram que a repercussão na saúde mental pode durar anos. Né? As pessoas, e é verdade, o resgate desse tipo de doença é prolongado e doloroso, fato. É a Kátia. É a Kátia que está aqui. Ei, Kátia! Ei, querida! Agora que eu vi que é você, amor. Aqui, o resgate desse tipo de doença é prolongado e doloroso. É fato isso. Né? A Cris até pôs aqui, a Cris Baeta, que o irmão era atleta e usou droga mesmo sendo atleta, e isso gerou um maior problema para ele, para a família. Então, realmente, gente, porque o problema não fica só para a pessoa que usa, a pessoa acha a vida é minha. Ok, mas ela traz consequências para toda uma família. Né? Então, assim, é grave isso, porque às vezes você vai trazer consequências que depois você não tem como consertar mais, porque tem consequência que você não consegue consertar. Algumas você conserta, outras não. Tem um autor que fala que a cada dependente químico, né? E a gente pode considerar o usuário abusivo aí com o tamanho do estrago que possa vir a ter, a cada pessoa que tem a questão aí com a droga, 6 ao redor adoecem junto. Então, assim, é uma doença do comportamento, mas é uma doença que atinge o entorno gravemente. Então, o uso abusivo atinge da mesma forma, né? E às vezes os pais, né, quando vão se atentar, o filho, o jovem já está ali, mesmo em casa, fazendo igual você falou, um uso escondido de uma medicação, né? Fumando uma maconha dentro do banheiro, tomando banho. Já está há tempos fazendo alterações aí, né? Das sensações, e já está com a memória prejudicada, tá com a atenção prejudicada, ou já pode até estar iniciando um quadro delirante
que vai se apontar mais à frente. Então, por isso, sempre ter a conversa. A prevenção maior passa por aí, né? Aqui, nós Saber estamos com uma situar. pessoa. Nós estamos com uma pessoa aqui, ó. O João Luiz está falando o seguinte: eu sou testemunha disso, sou atleta, tive problema com isso, maconha. Começa a vir pensamento de procrastinação. A maconha é mestre nisso, que a maconha é assim, tipo, agora não, não, agora deixa eu ficar aqui na minha, eu faço isso depois. E aí não consegue concluir. E aí eles começam a ficar muito frustrados, porque eles não dão conta de concluir os objetivos e assim, e não conseguem finalizar. Eu vejo assim muito a maconha, assim, quando eles não têm os quadros psicóticos e algumas outras coisas nesse sentido, eles acabam tendo problemas funcionais mesmo, assim, às vezes não consegue trabalho, não consegue terminar a faculdade, não consegue fazer. Eles ficam aqueles pesos mortos ali, vivendo, não, tá tudo ok, na vida, Exatamente mas o que a gente conversou, né? O poder de decisão que fica nulo, né? sim, O João é lutador, tem um potencial altíssimo. Ei, João, que bom você ter dado seu depoimento. é ótimo, olha lá. E cada vez que ele se depara com a frustração, a tendência é ir lá fumar mais, né? Então fica o ciclo ali realizado já, né? De retroalimentação. Eu me frustro, eu me frustro, eu uso mais, eu me frustro e não sai daquilo, né? A gente precisa fazer a interrupção para poder ajudar essa pessoa a ultrapassar essa barreira e começar a ter algum sucesso. É claro, né? Teve uma pergunta anterior sobre a memória, se é, né? A questão da cognição, se é irreparável. Em alguns casos é, infelizmente. É, Às vezes a gente faz até um treino cognitivo, mas a não, perda não já vai. é. Olha só, nós temos 1 minuto restante. Então, queria que você fechasse aí, falando, dando umas dicasinhas rapidinho aí para o pessoal. Eu quero agradecer todo mundo já de cara e vou deixar com você a palavra. E para quem está acompanhando a gente no nosso desafio, amanhã é o primeiro dia, gente. Então, vocês fiquem aí de olho, que amanhã a gente já manda dever para vocês e coisa para fazer, que está bem legal esse desafio. Raik, termina aí, fecha aí para gente. 1 minutinho. Fala pra gente assim, o que você deixaria aqui de dica para a gente, dentro desse momento que a gente está vivendo, para os pais, para os jovens, a gente não está falando só, né, para os adultos, para nós adultos também, não somente como pais, mas também como pessoas, que nós também temos muitas pessoas né, com problema de abuso de substâncias. O que você diria para as pessoas? Fala aí, só para você fechar aí a conclusão. Eu acho que, assim, de uma maneira geral, a prevenção é a melhor saída. Então, que a gente procure saber melhor sobre o assunto, ler, procurar saber de profissionais que trabalham com isso, orientação, não só para os filhos, mas para si mesmo, né? Porque muitas vezes os pais já estão, né, abusando e os filhos não. Isso não tem uma regra. Então, saber disso é muito importante. E buscar ajuda. Se eu tenho uma dificuldade, não há mal nenhum em pedir ajuda. Hoje tem muitos profissionais super competentes trabalhando especificamente com isso. E às vezes a forma de orientar a pessoa, a gente resolve muita coisa e previne muito adoecimento. Isso é muito importante. E vamos sair, né, desse momento precisando de buscar esse tipo de ajuda, que é uma orientação. Seja com um profissional, né, da área, um psicólogo, um psiquiatra, um TO, seja buscando novamente o esporte, a religião, uma filosofia de vida. Isso é muito importante porque também combate nossos pensamentos da compulsão, do sistema de recompensa, que são muito poderosos, né? E aí a gente precisa se garantir quanto a isso. E combater. Você falou uma coisa aqui que eu não tinha lembrado e que eu acho que é muito importante. Há uns anos atrás, né, eu conhecia a Fazenda Esperança, lá em Guaratinguetá. Você conhece? Não sei se você conhece o trabalho. Não, Conheço. o trabalho lá é maravilhoso. Aí né, o Frei Hans falava assim: eu estou precisando de uma ajuda para plantar umas árvores ali fora. Quem vai plantar as árvores? De repente tinham 10 com a mão levantada e já todo mundo era um mutirão.
E na época, eu fui para um encontro lá e eu levei meus meninos, eles eram crianças, eles eram pequenininhos, um tinha 3, outro tinha 5 aninhos. Menina, os rapazes brincavam com ele o dia inteiro, eles ficaram loucos. Depois eles vieram me agradecer. Ele falou: olha, nós temos que te agradecer de você ter propiciado para a gente ter contato com criança, porque a gente está aqui. Mas eles, assim, é um outro astral. É muito interessante como que a questão da espiritualidade, ela ajuda mesmo. E como que a espiritualidade é importante nesse momento, sim. Então, eu acho que, assim, a questão, né? Vitor Frankl mesmo fala muito sobre essa questão da espiritualidade. Ele é um que eu amo de paixão, né? E, assim, sobre o sentido de vida, né? Que é alguém para amar, uma obra, se dedicar e o exercício da espiritualidade. É fato. Olha aí. Então a gente fecha bem, né? O que mais? Bem. Mais alguma coisinha que você queira acrescentar para a gente fechar? O que vocês tiverem dúvida, por favor, busquem um profissional. Tem muita gente na área para falar sobre isso. Existem muitas questões, né? Muita gente perguntou aí, eu não sei se a gente conseguiu acompanhar todas as dúvidas, para saber um pouquinho da diferença, né? Desse uso quando ele passa a ser maléfico e quando ele é recreativo e não tem o dano inserido. Ultimamente, infelizmente, a gente tem visto esse uso aumentado mesmo. Então, as pessoas estão fazendo uso abusivo. Então, existe, né, um prejuízo. Precisamos saná-lo, precisamos falar disso, precisamos perguntar, precisamos pedir ajuda. Isso é muito importante. Eu acho que é o caminho, né? E se a gente passar a conversar mais sobre isso e torcer para levar essa informação para as instituições, né? Para as escolas, para que a gente possa falar disso com os pré-adolescentes, com os adolescentes, com os pais, né? Informar que hoje é o contrário do que a gente sempre pensou, né? Não podemos falar disso. Não, temos que falar disso, né? Isso é prevenção. Então, eu acho que a palavra-chave é o diálogo, né? É isso aí. Querida, obrigada demais. Adorei a conversa aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu vou deixar salvo. Tá salvo no Instagram. Os dois estão salvos lá. Eu só gravei esse pedacinho para a gente fechar. Tá bom? Tá Beijo, bom. amor. Um beijo. Beijo, querida. Obrigada. Tchau. Adorei. Tchau, gente.